Olá, turminha, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Vamos ver alguns sinais. O primeiro sinal é o ponto. O ponto, ou ponto final, é utilizado para indicar o fim de uma frase. Indica uma pausa maior no meu discurso. Então, terminei a minha frase, quero dar uma pausa, coloco um ponto. Olha a frase: eu amo minha família. Ponto. Acabou a minha frase. Estamos com saudade. Ponto. Terminou a minha frase. Nós usamos também para abreviar palavras. Usamos em abreviações. Olha o exemplo. SR. Ponto. Essa é a abreviação da palavra Senhor. Olha o outro exemplo. OBS. Ponto. Essa é a abreviação da palavra observação. Vou fazer aqui a abreviação da palavra exemplo. Um E, um X e um ponto. Então, eu abreviei a palavra exemplo. Então, o ponto final nós vamos utilizar no fim de uma frase. Próximo sinal é a vírgula. A vírgula, ela indica uma pequena pausa, pequena. Nós usamos a vírgula no vocativo. Olha aqui a frase. Professora, eu fiz a lição hoje. Então aqui, olha, eu separei a palavra professora do restante da frase. Então esse é o meu vocativo. Eu estou chamando a atenção da professora para ela ouvir a minha frase. Professora, vírgula, eu fiz a lição hoje. Então aqui eu utilizei para separar a palavra professora. É o meu vocativo. Nós usamos também para separar elementos. Olha a frase. Hoje vamos precisar de papel, vírgula, cola, vírgula, tesoura, vírgula, régua e lápis. Ou seja, cada vez que eu acrescentei um novo item, eu coloquei uma vírgula. Então, eu separei os elementos. Usamos também para separar local e data. Então, aqui, Belo Horizonte é o meu local. E logo em seguida vem a data. Então, eu separei o meu local. Belo Horizonte, vírgula, 2 de junho de 2020. Próximo sinal, sinal de interrogação. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele indica uma pergunta. Então, se eu quero perguntar algo, eu sempre tenho que colocar o sinal de interrogação. Olha a primeira frase. Terá muita atividade hoje? Ou seja, eu quero saber se vai ter muita atividade. Então, eu vou utilizar a minha interrogação. Se fosse um ponto final, minha frase ficaria assim. Terá muita atividade hoje. Ou seja, eu estou afirmando. Mas nesse caso aqui é uma pergunta. Então, terá muita atividade hoje? Eu coloco interrogação. A próxima frase. Será que vai chover? Interrogação. Então, quando eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que mudar também a entonação da minha voz. Será que vai chover? Estou perguntando. Próximo sinal é o sinal de exclamação. Esse sinal aqui. E para que ele serve? Ele é utilizado para exclamar, ou seja, dar ênfase. Esse sinal ele pode indicar surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto, etc. Vamos ao exemplo. Que medo! Exclamação. Ou seja, eu estou dando ênfase ao meu sentimento, eu estou com medo. Então, que medo! Eu coloco um ponto de exclamação. Ganhei! Eu estou indicando o quê? A minha surpresa, o meu sentimento de surpresa, de alegria, de felicidade. Então, eu coloquei uma exclamação. Olha só, bem no final da frase, da palavra. Agora, se eu colocar um ponto final, vai ficar assim, ganhei. Eu não quis dar ênfase. Mas se eu quero dar ênfase, ganhei! Eu coloco um ponto de exclamação. O próximo sinal é o 2 pontos.
Ele tem a finalidade de introduzir palavras, expressões ou frases no intento de esclarecer, desenvolver ou explicar melhor. Nós usamos o dois pontos nas citações. Vamos a um exemplo. Como dizia o poeta Fernando Pessoa, dois pontos. E aqui, eu vou começar a citar qual é a fala do poeta. Ou seja, eu coloquei o dois pontos, o sinal dois pontos, antes da citação, antes de eu falar o que o poeta Fernando Pessoa disse. Uso dois pontos também nas enumerações. Vejamos o exemplo. Os planetas do sistema solar são dois pontos. Aí aqui eu vou começar a escrever quais são os planetas. Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Então, o meu dois pontos está indicando que eu vou começar a enumerar quais são os planetas. Usamos também nos exemplos. Olha só a frase. O substantivo é uma classe de palavras que nomeia os seres. Por exemplo, coloquei dois pontos. E agora eu vou começar a dar os meus exemplos. Eu vou começar a dizer quais palavras são. Ok? Então eu uso antes dos exemplos. Usamos também para indicar uma fala. João disse, dois pontos. Então a próxima frase será a fala de João. Então eu utilizei os dois pontos para indicar que João ele vai falar. O próximo sinal é o sinal de travessão. O travessão é indicado para indicar a mudança de um interlocutor em um diálogo. Ou seja, duas pessoas estão em um diálogo. Então, uma vai falar, depois a outra vai falar. Olha um exemplo. A primeira pessoa disse: "Você já fez a atividade?" E a segunda respondeu: "Sim, acabei de terminar." Então aconteceu aí uma mudança entre os interlocutores, né? Uma mudança nas falas. Então, o primeiro, para indicar a primeira fala, veio um sinal de travessão antes e depois veio a segunda fala também com um sinal de travessão. Nós usamos o travessão também para iniciar a fala de um personagem. Olha o exemplo. Então Joaquim disse, dois pontos. Vamos brincar daqui a pouco. Então, se Joaquim está falando, eu coloco um travessão antes de iniciar a fala do personagem, antes de iniciar a fala de Joaquim. Aí eu vou colocar um sinal de travessão. Bom, pessoal, por hoje é só. Fiquem atentos que nos próximos vídeos ensinarei para vocês outros sinais de pontuação. Fiquem ligadinhos, estudem bastante e até o próximo vídeo.